Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Rafa. Olá pessoal, eu sou o Ronald. Como de costume, caso vocês gostem do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, que é para quando a gente lançar vídeo novo vocês ficarem sabendo e virem assistir. E outra coisa, caso não gostem, passe direto, não precisa nem comentar. O filme que a gente trouxe para vocês hoje é o filme Mortal Kombat, foi lançado esse ano, 2022. E eu não sei, eu já vou dizer esse contraponto, né? Que eu não sei se na história, na biografia da Kitana, a Sindel é a mãe dela. Mas no filme retrataram dessa forma, né? Que no caso ela não era Sindel ainda, que é uma das minhas personagens preferidas, que no jogo eu jogava muito com a Sindel. Ela era a rainha, né? A mãe de Kitana. E quando o Shao Kahn chegou para tomar conta desse lugar, no caso porque o Shao Kahn ele estava fazendo o quê? Ele queria transformar todos os lugares onde ele passasse na Exoterra. Que era um lugar parecido com a Terra, só que de parecido não tinha nada. Que esse lugar era como se fosse tipo, só tinha areia e pedra. Não tinha nada de legal, não sei como é que as pessoas sobreviviam ali. Então o Shao Kahn só tinha o reino do pai e da mãe da Kitana, para eles, tipo, se tornar, tipo, rei de todos os lugares. Ele enfrentou o pai da Kitana e ele acabou vencendo. Quase que o pai da Kitana vencia, mas o Shao Kahn acabou vencendo. A Kitana presenciou aquilo tudo. Nesse reino, onde o pai e a mãe da Kitana vivem, lá ninguém se ajoelha, nem para o rei, nem para a rainha. Então, quando Shao Kahn venceu a mãe o pai, no caso, né? O pai da Kitana, ele obrigou que a rainha, a mãe da Kitana, e todos os súditos se ajoelhassem. Só que ele pediu para a rainha. Seria tipo uma forma de humilhação, né? Só que a rainha percebeu que se ela não se ajoelhasse, todos morreriam. Qual foi a dela? Então ela se ajoelhou, mesmo sendo humilhada, se ajoelhou. Eu vou logo dizer um spoiler assim no final. Eu não gostei como terminou para a mãe da Kitana. Achei assim muito jogada às traças, parecido com isso. Então a mãe da Kitana se ajoelhou, já para poupar a vida de todo mundo, do súdito dela, e todos se ajoelharam, acompanharam a Sindel, que no momento ainda não era Sindel. Então, quando passou um certo período, a Kitana presenciou a morte do pai, lembrando disso. Então, o Shao Kahn disse o quê? Que a Kitana seria a nova filha dele, que ele iria criar ela como se fosse a filha dele. Quando passou vários anos, a Kitana já estava adulta já, e quem faz a Kitana adulta é a mesma atriz que faz Psylocke dos X-Men, lembra? Os X-Men agora atuais? Pronto. Aquele X-Men Apocalipse. E quem faz a Kitana é ela, essa atriz. Então, quando ela já estava adulta e parecia, né, o que dava a entender é que ela tinha esquecido daquilo, que o Shao Kahn tinha matado o pai dela, só que logicamente que não, né? E quem se tornou a grande amiga dela foi a Jade. Se tornou amiga e também treinadora, porque a Jade treinava a Jade, no caso, treinava a Kitana e a Kitana treinava a Jade. Se tornaram grandes amigas. Então, o Johnny Cage, que ele estava como se... Onde eles viviam era como se fosse tipo a Terra, só que não era a Terra. Era em outro lugar, bem longe, sabe? Aí, quando o Johnny Cage... Quando pulou para Johnny Cage, no caso, na cena dele, ele... Para quem sabe, ele é um ator. Na vida real, no filme, ele é um ator. Só que ele já foi um grande lutador. Só que para eles não influencia mais. Para ele é só um ator que tá tipo nos seus dias de ruína e pronto. Ele não tá no auge mais. É quando tu lembra o nome daquele cara? O chefe? O do bem. O Raiden. O Raiden, ele acaba... É muito parecido com aqueles ou outro filme que tem que coletar os campeões que vai lutar pela Terra. Os campeões que eu falo, o lado do Raiden. E o Shao Kahn vai ter que escolher 5 campeões também, que é para lutar pela questão do quem vai ficar com a Terra. Se vai ser o Shao Kahn ou o Raiden. Então o Raiden tem que escolher 5 campeões e o Shao Kahn tem que escolher 5 campeões. Shao Kahn tem que escolher 5 campeões.
E um dos campeões do Raiden é o Johnny Cage, que aparentemente ele nem imaginava que esse tipo de coisa existia, pessoas com poderes, e ele acaba descobrindo de uma forma assim muito rápida, sem poder ir associando devagarinho. Ele acaba achando que é tipo como se fosse, como ele estivesse tipo em êxtase, ou então tipo estivesse delirando. De princípio, ele disse que não vai querer participar, porque ele imaginava, quando o Raiden chamou ele para entrar nesse duelo, nesse combate, ele imaginava que era tipo um combate comum. Eu achei muito parecido, se eu não me engano, esse filme, é só tipo um remake, com aquele dos anos, ou fora dos anos 90 ou dos anos 2000, do início dos anos 2000, que é muito parecido, né? Então, quando o Raiden convoca ele, que ele imagina que vai ser um combate tipo com juízes, que tem regras e não até a morte, né? E quando ele descobre que vai ser até a morte, ele acaba desistindo e voltando para a Terra. Só que o Raiden diz assim para ele, que por mais que ele não queira ficar naquele momento, os deuses antigos vai escolher ele, né, velho? Porque ele é um dos escolhidos, então ele vai ter que ir pro fim da força, mesmo sem querer. E de início, quem vai ser a primeira luta vai ser do Raiden contra a Kitana. Eu não vou dizer quem vai ser para vocês assistirem e vocês, né, dá tanto spoilers. A primeira luta entre o Johnny Cage e a Kitana é quando ele se encontra pela primeira vez e ele vê realmente que ali ou você luta para sobreviver ou você desiste e fica por ali mesmo. Quando a Kitana acaba descobrindo que o Shao Kahn ele quer encontrar um colar, é um colar, né, como se fosse tipo um amuleto, e esse amuleto pode dar imortalidade ao Shao Kahn. Shao Kahn, quase não sai. E isso faz com que a Kitana fique preocupada, porque o Shao Kahn já é muito poderoso, muito forte, sem ter esse poder, esse amuleto da imortalidade. O que esse amuleto faz? Ele pega um poder divino e coloca esse poder divino na pessoa que foi tipo colocado o amuleto no peito dele. No caso, ia transferir o poder divino para o Shao Kahn. É quando É o poder divino ou o poder da imortalidade? Divino, porque o Raiden não é divino? Sim. É tipo um deus antigo. Aí... Eu estava associando ao outro. Qual? Quando eles colocaram lá o amuleto do... Mas aquele poder era do Raiden. Eu sei, mas aquele não era que tornava da imortalidade? Porque os deuses são imortais. Sim. Aí quando o Raiden... Me perdi agora. Não, quando a Kitana descobre que ele está procurando esse amuleto, o que acontece? Ela vai tentar, porque até o momento ninguém sabia que a Kitana não queria, tipo, não tinha esquecido o que o Shao Kahn tinha feito com a família dela. Uma coisa que me deixou muito triste. O que o Shao Kahn fez com a mãe da Raiden. Por quê? Da Raiden não, da Kitana. Por quê? No início do filme, a mãe da Kitana parecia ser uma guerreira muito forte. Tipo assim, sem precisar de magia, sem precisar de poder, sem nada. Aí, o Shao Kahn foi e transformou ela na Sindel. Naquela bruxa. Sindel do jogo, pronto. Ela virou essa bruxa. Pelo que eu vi, ela foi uma das que sofreu mais. Porque Kitana cresceu normal. Não sofreu muito. Sofreu porque via a mãe sofrendo. Só isso. Mas quem sofreu realmente foi a mãe dela. E sofreu fisicamente, né? E sofreu porque via o seu povo sendo oprimido o tempo todo. Né? Então, a segunda luta foi entre a Sindel e... Tu lembra o nome daquela menina? Eu não lembro o nome dela, é aquela galega. Não. Mas a gente deixa na curiosidade. E outra coisa que eu achei muito legal, não tem a galega, que eu não lembro o nome dela, que ela enfrentou a Sindel, ela tem os anéis muito parecidos com o do Shang-Chi, da Marvel. Porque ela usa uns anéis assim, sabe? Os anéis rosa do poder do braço dela, só que o do Shang-Chi é verde. Ou é verde ou é roxo, nem lembro. O poder dela é muito parecido com ela.
E ela enfrentou a Sindel a primeira vez, foi quando ela disse que ela era Sindel. Eu fiquei tipo assim, oxe, eu não lembro que se a Sindel, na história canônica mesmo, na biografia, era a mãe da Kitana. Pelo menos nessa parte eu não sabia. Então, eu não vou contar também quem venceu a luta, porque é pra vocês assistirem e depois vocês descobrirem quem venceu a luta. Pronto, quando passou essa parte, tava 2-0 para um time, não vou dizer para quem era, tava 2-0 para um time. Só que a gente descobriu nessa parte que a Kitana tinha ido visitar o Raiden e ela tava tentando destruir o Shao Kahn. Logicamente a gente imaginava que ela não tinha esquecido, né, velho? Porque o pai dela foi morto na frente de todo mundo. E uma morte na frente dela, em praça pública. quando ela era criança. E uma morte assim, bem cruel, porque ele foi bem cruel com ele. Então não tinha esquecido. Porque, antes que eu esqueça, o pai dela, quando ela era criança, deu pra ela um colar, que esse colar, ele tinha como se fosse tipo uma ligação com o Raiden. Porque aquele povo, ele tinha como se fosse uma ligação com o deus Raiden, que é aquele que solta raios. Pronto, ele tinha uma ligação com ele. E ele deu pra ela e falou assim pra ela que quando ele não estivesse lá, ela poderia falar com essa divindade, que seria o Raiden. E quando ela cresceu, ela continuou tendo contato com o Raiden, só que escondida. Foi quando ela foi ver o Raiden a primeira vez. Aí a gente descobriu que ela não tinha esquecido que o pai dela tinha morrido, né? Pelas mãos do Shao Kahn, logicamente. Porque me fez lembrar também a questão de Gamora. Lembra que quando o Thanos invadiu o planeta dela, Gamora ficou viva? E ele criou ela como filha? Achei muito parecida essa partezinha assim. Então, quando ela chegou lá, ela viu o Raiden e os seus campeões. Foi quando eles descobriram também que a Kitana estava trabalhando com o Raiden. Porque ela estava, tudo que acontecia lá no reino, né, do Shao Kahn, ela contava pro Raiden, lembrei. Então, quando ela voltou, né, porque ela era tipo um portal, abriu um portal com esse colar. Quando ela voltou, quem encontrou ela foi a Jade. E quem faz a Jade, duvido vocês descobrirem. Vocês lembram daquela menina que fazia Sabrina? Ela é a filha do pastor... Ah, esqueci o nome dela. Que era a irmã das Dorcas, aquela morena. Não lembro o nome dela agora. Pronto. É aquela atriz que faz a Jade. Então, quando ela descobre que a Kitana tá traindo o Shao Kahn, ela tenta, tipo assim, persuadir a Jade a não fazer mais isso. A Kitana, no caso. A Jade tenta persuadir a Kitana a não fazer mais isso. Porque elas são grandes amigas. Ela sabe que se o Shao Kahn descobrir, ele vai desviver a Jade. A Jade não, a Kitana. Então, logicamente, né, que a Kitana não escuta ela. Ela vai mais uma vez visitar o Raiden, é quando a Jade vai entregar ela. Entrega a Kitana ao Shao Kahn, né, velho? É porque eu acho que eu pulei, eu vou para pulei não, né? Eu só estou seguindo a sequência direitinho. Então ela acaba entregando ela a Shao Kahn. E outra coisa muito legal, o Shao Kahn, ele acabou trazendo 4 ou foi 3 um dos grandes vilões, né, do filme passado, que foi Sub-Zero, Scorpion, Kung Lao, para enfrentar os campeões também. Só que Shao Kahn enfrentou os dois sozinho, 2 campeões do Raiden sozinho, porque ele estava muito forte. Então ele acabou trazendo esses 3 de volta à vida, como se fosse tipo em um feitiço. Aí foi quando eles descobriram que eles teriam que destruir... Ah, não tinha esquecido. Antes disso, quando o Shao Kahn conseguiu o amuleto, ele só precisava de uma coisa agora. O poder de um deus. Que quem tinha o poder do deus era quem? O Raiden. Foi quando eles invadiram rapidamente o reino do Raiden e acabou quase desvivendo ele. Quem invadiu foi o Kung Lao. Ele invadiu e quase desvivia o Raiden. E acabou roubando a alma, um pouco da alma do Raiden. E levou pro Shao Kahn. Quando chegou lá, ele colocou o medalhão no Shao Kahn. E o Shao Kahn ficou imortal. Ninguém destruía ele. Tem um que eu não lembro o nome dele. Tu lembra o nome daquele, velho? Ele é parente de Scorpion.
Não lembro se ele é filho de Scorpion. Eu acho que ele é filho de Scorpion. Tu lembra do nome dele? Não. Não lembro o nome dele também não. Mas ele é filho, eu acho que ele é filho de Scorpion ou ele é descendente de Scorpion. Ele é muito forte. Se o Shao Kahn não tivesse imortal, ele tinha vencido o Shao Kahn. Só que o Shao Kahn não morria porque ele estava imortal. Aí o Shao Kahn acabou. É que não posso contar. Não posso contar. Não posso contar essa parte. Mas foi uma das melhores lutas que eu vi. Até o momento. Eles descobriram o quê? Que para derrotar o Shao Kahn, eles tinham que destruir o amuleto. E esse amuleto era muito difícil de se destruir. Foi quando o Sub-Zero, que o Shao Kahn trouxe ele de volta à vida, levou o amuleto para o submundo. E eles tinham que ir atrás. O Johnny Cage e outro lá, que eu não sei também o nome, que é um que tinha um solta-laser pelo olho. Não lembro o nome dele. E eles foram para o submundo. Quando chegaram lá, eu achei fantástico como eles representaram isso. Quem estava lá era o Scorpion. E o Scorpion estava vivendo num lugar muito bonito. Quando eles chegaram, aí eles imaginaram assim, onde é que a gente tá? Porque parecia mais o paraíso do que o submundo, né, velho? Embora a gente não saiba, né? Só que sabe o que eu imaginei? Eu imaginei uma coisa, eu imaginei assim. Inclusive até o que coloca solta-fogo pelo olho, que anteriormente ele aparece sem o olho. Sim, depois ele consegue... Alguém devolve o olho pra ele, um olho, enfim... Que até então ele não tinha esse poder. Não tinha não, quem deu foi o bruxo. Não diga não. Quando é devolvido o olho, é que ele fica com esse poder, ele vai descobrindo aos poucos. Ele até brinca porque ele fica do lado de uma... Na verdade eles estão como se estivesse no pomar, o Jardim do Éden, né? Tem muito essa simbologia aí. Inclusive eles quando chegam tá justamente do lado de um pé de maçã. Só que o que foi que eu associei? O Scorpion, ele estava lá tranquilo, estava zen. Algo que eu imaginei, porque tem um livro, não sei se é o Inferno de Dante, que diz assim, que o inferno mora de quem... Tipo assim, o inferno mora dentro de... não é assim não. O inferno e o céu moram dentro da gente. O que a gente... tipo isso. Só que ele diz que é o inferno e o céu. O que a gente transborda para fora é o que está dentro da gente. No caso do Scorpion, eu vi dessa forma. Como ele estava tranquilo, estava em paz, então ele externou aquilo. Tanto é que quando eles dizem que o Sub-Zero está vivo, porque o Sub-Zero matou a família dele no outro filme. Matou a família dele. Aí ele fica com ódio, porque ele quer destruir o Sub-Zero de todas as formas, apesar que o Sub-Zero já está morto. Aí o que acontece? Quando ele diz assim, quando o Johnny Cage diz que o Sub-Zero está vivo e tá no submundo com a joia, com o amuleto... Lembra, igual foi de Ser Escarlate, tudo começa a se desfazer em volta dele. Por quê? Ele externou a raiva dele. Exatamente. E eu achei fantástico isso. E tanto é que o que eu tava falando do olho, né? Ele até tem umas partes cômicas, inclusive com o Johnny, né? E usa muito pouco dessa comédia em relação a todo o enredo. Até para ficar um pouco mais leve, né? Porque tem muita luta também. E ele diz assim, se eu soubesse... Que era desse jeito. Que era assim, né? Ia ser o quê? O síndico, foi? Foi. Ia ser o síndico. Eu queria ser o síndico. Só que aí, como o Rafa falou, né? Quando eles mencionaram o nome... Sub-Zero. Né, do Sub-Zero. Que era justamente o que tinha tirado a vida da família do Scorpion. Do Scorpion, tudo se transforma porque aquilo que está internalizado dentro dele, até então estava na paz, se manifesta de uma forma externa. Né? Foi muito legal. E é interessante porque se você for fazer a analogia, a gente também é assim. Né? Faz sentido. Basta que nós sejamos contrariados, né? E aí a gente vai mostrar o nosso eu de uma forma negativa. Né? Da mesma forma, a gente pode mostrar o nosso lado positivo também, né? Basta a gente ser o quê? Valorizado, ser visto, né? Vai ter todo... Então, eu acredito que bem ou mal existe assim dentro de cada um. Também acredito. Cabe a nós saber de que forma utilizar e como utilizar e se de fato é necessário utilizar. Né? Também acho. Concordo. Pronto? Pronto. Aí quando eles vão pro submundo realmente, e eles descobrem que realmente o Sub-Zero está lá.
é quando eles vão tentar tomar esse medalhão do Sub-Zero. Enquanto isso, quem está enfrentando o Shao Kahn, né, lá na Terra, na Exoterra, é essa menina loira, que eu não lembro o nome dela, que é a luta final já entre eles. É a menina loira, que tem esse poder, tipo os anéis, sai dela dentro dela. E aquele que tem os braços de ferro, não lembro o nome dele também, que eles são amigos, muito amigos. Eles trabalhavam juntos no exército. É quando o Shao Kahn desvive esse menino que tem os braços de ferro e só fica faltando a loirinha, que tem os anéis rosa no braço. É tipo os anéis, só que não são anéis. Gente, releve, porque eu esqueço muito, principalmente quando tem muito personagem que você decorar, eu esqueço muito, então releve, tá? Quando é só 2, 3 personagens, ou poucos personagens, eu até consigo lembrar, mas muito personagem não vai não, meu filho. É muito difícil lembrar o nome de muito personagem. Você tem que amar muito esse filme. Então, ele acaba vencendo essa moça também, só que ele não desvive ela, ele vence ela apenas. Aí é quando a Kitana, que está presa no centro da cidade, porque a Jade acabou entregando a Shao Kahn, a Kitana, porque a Jade disse que ela estava traindo o Shao Kahn. Então ele colocou a Kitana em praça pública, porque segundo ele, todos iriam ver o que ela tinha feito e ia servir como exemplo. Foi quando a Jade, a Kitana, quando estava lá no centro da cidade, na praça da cidade, presa, amarrada, tipo nos seus últimos golpes, não antes de morrer, mas antes de perder a luta, essa moça loira foi e soltou ela, a Kitana. Foi quando o Shao Kahn foi e disse assim: filha, vencemos, a terra é nossa. Aí a Kitana foi e falou assim: não, a terra não é nossa. E tipo assim, falou assim que iria enfrentar ele e ia vingar a morte do pai dele, a morte do pai dela. E foi dito e feito. Ela enfrentou ele ferozmente. A Kitana é uma das minhas personagens favoritas do Mortal Kombat no jogo, quando eu jogava. Apesar de ser... Na verdade era a Sindel e a Kitana, que eu nem sabia que elas eram parentes no filme. Eram as minhas preferidas. Aí, quando a Kitana venceu, só não venceu ele também assim de primeira, porque ele estava imortal ainda. E o Johnny teria que destruir essa joia. Se juntou o Johnny, esse rapaz que tem um olho a laser, e o Scorpion. E eles três juntos iam ter que destruir a joia. De uma forma assim bem inusitada, porque assim, juntar os três para tentar fazer ter esse êxito. E outra coisa, o Johnny sempre se questionava, ou então se perguntava, por que muitos tinham, quase todos tinham poderes ou habilidades especiais, e ele não tinha nenhum. E ele acaba descobrindo que tem uma habilidade especial nesse filme. Eu não vou contar essa parte final, porque se eu contar essa parte final, eu vou contar o filme do pé à cabeça, aí não fica legal, né, gente? Então... a gente vai ficar por aqui mesmo. Caso vocês gostem, esse filme está disponível na HBO Max. Saiu há pouco tempo dos cinemas. E se vocês interessarem, é isso. O filme tem 2 horas de duração, né, velho? É. E depois de estar fora esse canal que você falou, a HBO Max. HBO Max. Em que outros vai estar? Eu não vi. Mas aí depois vocês vejam. Não sei se vai estar na Amazon Prime. Amazon Prime não, na Prime. É na Prime, Amazon Prime, é. Ou na Netflix. Né? Mas eu acho difícil chegar lá na Netflix, vai demorar. Mas já tá no cinema, né? Não, já saiu. Já saiu do cinema? Já. E, gente, outro pontinho assim que eu vou deixar assim, né, cravado pra vocês. No geral, eu não gostei muito do filme. Porque eu achei o filme muito tipo, sabe aquelas séries meio mal feitas? Eu achei que por a gente estar em 2026, vou dar uma de, né? Em 2026 eu achei eu achei uma série muito, os efeitos muito fraquinhos, sabe? Não achei muito bom. Eu amei o início do filme, ali foi maravilhoso, me pareceu algo assim grandioso. Mas depois a gente viu que não teve grandes
grandes acontecimentos na história, sabe? Eu acho que ficou tipo assim, aquele negócio mole, morno. Parecia muito com esse filme que eu falei pra vocês. E que olha que foi ou no início de 2000 ou foi nos anos 90. Nos anos 90. Então eu acho que deixou a desejar muito, sabe? Em questão de efeitos especiais e cenário. Acho que eu esperava mais, por ser em 2026, né? Já com essa tecnologia toda que a gente já tem. E outra coisa, não gostei também como terminou. Não passou a mãe da Kitana, porque a pobre sofreu tanto para no final não aparecer como é que ela estava, como é que ela ficou. Não passou o reino, como é que o reino estava, se o reino se recuperou, se não se recuperou. Eu acho assim que a gente tem que saber contar o início, o meio e o fim do filme. Principalmente quando começa na história. Se começou na história do reino de Kitana e dos pais dela, era para terminar contando a história de como estava, entendeu? E meu borocochô. Tu dá quanto pro filme? 27. Entendeu? Muito, viu? Por questão dos efeitos. Eu vou dar 5. Do enredo em si. Sim. Entendeu? Eu vou dar 5 pro filme. Porque tem coisas que realmente estavam fora Né? Pra ser um filme de Mortal Kombat, o que é que a gente espera? Muita luta, eles efeito. Também sair um pouco dessa linha, né? Mas não tem combate, como. de arena, daquela coisa. Talvez também tenha sido. Eu acho que não tem como. Eu acho que, tipo assim, era melhor ter colocado, tipo, mais 18 ou mais 17, não importa como, e ter colocado igual feito os jogos, porque os jogos bem feito os jogos. Entendeu? Eu acho que teria sido mais impactante. Os jogos é o quê? Bem sangrento. São os jogos, meu filho. Aí, pra mim, faltou isso, sabe? No filme, faltou. E sem falar que tem alguns pontos, algumas cenas de continuação que deixa a desejar, né, velho? Isso. Até comentei. Então, é isso. Nota? Nota? 5. Dou 5 pro filme. Tô dando muito ainda. Tô dando 5. Então é isso, pessoal. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, compartilhem, ative o sininho, que é pra quando a gente lançar vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Caso não gostem, voa, passa direto, sem nem comentar. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, galera.